paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre o fruto do Espírito e hoje nós vamos meditar um pouco sobre o aspecto do fruto do Espírito, que é a bondade. A bondade tem um significado bastante amplo. Ela dá a ideia de generosidade que brota do coração. Existe um texto em Colossenses 3:12 que nos diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então a gente vê aqui que o fruto do Espírito ele sempre está trabalhando em todos os aspectos do nosso caráter, muitos dos quais nós já estudamos também. Veja aqui que a bondade ela é citada junto com a mansidão, com a longanimidade e com outras características, a humildade, a misericórdia. A bondade é essa disposição de se doar, é o ato prático de ser generoso, de ser bom. Veja que, como fruto, nós sempre dissemos que o fruto ele se manifesta em ações práticas. São algo que será visível nas nossas vidas, é uma manifestação que será visível nas nossas vidas. Daí o nome fruto, fruto do Espírito. Então, por exemplo, nós podemos colocar aqui a bondade como a capacidade de andar a segunda milha. Lembra daquele texto de Mateus 5:40 e 41 que Jesus nos diz assim: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te demandar a capa, dá-lhe também a túnica. Então veja que nós estamos com essa disposição de andar a segunda milha, de fazer além do que nos é demandado, por bondade do nosso coração. Essa disposição de servir ao outro, essa disposição de deixar que o nosso amor próprio, o nosso ego, seja quebrado e levado na cruz, em função do amor de servir ao outro. Isso é bondade. E isso é manifestação do fruto do Espírito nas nossas vidas. Sabe? A disposição de ajudar sempre que for necessário. A disposição de abrir mão dos próprios direitos. Agora veja, isso só é possível para aquela pessoa que já levou tudo à cruz, que dia após dia tem negado a si mesmo e assim seguido a Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, nos diz a palavra. A bondade, portanto, ela também vai poder se manifestar em 3 partes da nossa vida. São textos também que Jesus nos chama a atenção, e o primeiro fala da bondade do nosso olhar, a bondade dos nossos olhos. Veja que em Mateus 6, 22 e 23, Jesus nos diz: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, que grandes trevas serão. Vocês já perceberam que existem pessoas que em tudo que olha, que em tudo que direciona, em tudo que julga, vê maldade nas coisas e nunca vê o aspecto positivo da bondade das coisas? As pessoas que olham e veem sempre somente as intenções ruins, que olham para uma situação e vê sempre o pior lado dessa situação. Nunca leva esta situação a uma situação positiva, apesar que possa ser até uma provação, uma situação adversa. A Bíblia está nos dizendo que se os nossos olhos forem bons, e olha só, essa bondade se manifestando nesse olhar, todo o nosso corpo estará iluminado, todo o nosso corpo será luz, as nossas ações serão luz, as nossas palavras serão luz, os nossos relacionamentos receberão luz, porque essa luz se chama bondade. Agora, se não houver bondade nos nossos olhos, se os nossos olhos não forem bons e forem maus, e nós julgarmos tudo negativamente, essa pessoa não será benquista, essa pessoa ela estará abrindo críticas a qualquer situação e às outras pessoas também. Estará disparando julgamentos. Então nós precisamos manifestar o fruto do Espírito, bondade, no nosso olhar, no nosso julgar,
na nossa percepção diária. Outro aspecto da bondade é a bondade de coração, aquela que se manifesta nas nossas vidas, no nosso coração. Nós vemos que lá em João 8:11, quando todos tinham já saído de fininho, queriam primeiramente apedrejar uma mulher pecadora, mas Jesus confronta as pessoas com seus próprios pecados e depois pergunta: mulher, cadê aqueles que queriam te atirar as pedras? Eles não ficaram aqui? Ninguém te condenou? E ela disse: não, ninguém, Senhor. E Jesus lhe diz: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Um coração bondoso, ele é aquele coração que está capacitado a perdoar. E veja que perdoar aqui não significa deixar de responsabilizar, porque Jesus responsabilizou a mulher: vá e não peques mais. Mas ele teve a bondade de dizer: eu também não te condeno. Então, a bondade é um fruto que se manifesta também no nosso coração, principalmente nesse aspecto, perdoar. E mais uma vez eu te digo, se você tem alguma dificuldade na área de perdão, peça que o fruto do Espírito de Deus, bondade, se manifeste com um sabor especial na sua vida, para que você tenha essa predisposição, um coração perdoador, um coração bondoso. E a bondade dos lábios, queridos, a bondade que se manifesta nos lábios, como por exemplo em Efésios 4:29, nos diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, conforme necessidade, para que beneficie os que ouvem. Há pessoas que se precipitam em abrir suas bocas para criticar, para lançar palavras ruins e até para maldizer, sabe? Isso está errado. Crente que vive desta forma está dando testemunho ao contrário. Está dando testemunho ao contrário do que deveria dar. Mas que saia dos nossos lábios não palavras torpes, que não prestam para nada, mas que sejam palavras boas, úteis para a edificação, que sejam palavras que venham a promover a edificação, conforme a necessidade, que beneficiem aqueles que nos ouvem. Então, se manifeste em nossas vidas a bondade do Senhor. Amados, o próximo aspecto que nós vamos estudar do fruto do Espírito é sobre a fidelidade. Nós não tínhamos todas as letras, então escrevemos aqui fiel, mas você entenda que é o aspecto fidelidade do fruto do Espírito. A fidelidade é uma virtude pela qual a gente pode dizer que uma pessoa é confiável, é uma pessoa fidedigna, é uma pessoa leal. Então, essa qualidade de ser confiável, fidedigna, leal, a gente conhece como fidelidade. É ser constante e firme nas alianças, sabe? E estar firme em propósitos. Então, essa fidelidade se manifesta dessa forma. Veja que estamos falando do fruto do Espírito, algo que Deus irá gerar no nosso caráter e nós vamos manifestar em ações, em vivências, na prática, na nossa vida. Então, olha só, confiável, fidedigna, leal, constante, firme nas alianças. Será que nós somos conhecidos assim? As pessoas que nos reconhecem, elas têm em nós confiança, elas reconhecem em nós pessoas leais. As pessoas ao nosso redor, nos nossos relacionamentos, dizem da gente, de nós, que nós somos firmes e constantes nas nossas alianças? Ou será que alguém olha para nós e diz assim: olha, o Marcos, eu não sei não, ele fica vacilando na fé, ele fica entre dois pensamentos. Você lembra que Tiago escreve sobre esta pessoa de um ânimo dúbio, que ora está firme, animado, convencido de que Deus é o seu Senhor, ora a pessoa está apostatada da fé, praticando às vezes até coisas erradas. A Bíblia diz que esse homem, que é como uma onda do mar, ele não receberá do Senhor aquilo que ele espera. Então, para que nós possamos alcançar também e receber do Senhor os propósitos que esperamos, Deus requer de nós que sejamos fiéis.
Aliás, a palavra de Deus nos diz isso, que o que se requer dos despenseiros, ou seja, daqueles que servem a Deus, é que cada um deles seja encontrado fiel. Então Deus, ele nos ajuda a gerar esta fidelidade também em nossas vidas, à medida em que nos submetemos ao domínio do Espírito Santo em nossas vidas. Sabe, essa qualidade de ser fiel descreve também o próprio Senhor Jesus, né? Que sendo fiel em tudo, ele se humilhou a ponto de ser considerado como servo de todos. Veja, ele se esvaziou ao ponto de morrer morte de cruz. Então, tamanha é essa fidelidade de Deus para conosco, sabe? A palavra de Deus descreve que essa qualidade do servo de Jesus, né, do servo de Deus e da igreja é essencial no desempenho do seu ministério. Veja que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no 1 Timóteo 1,12, dizendo: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Veja que quando o Senhor coloca alguma coisa em nossas mãos, um ministério em nossas mãos, e seja ministério é serviço, tá? Ministério não é só ser pastor, presbítero, líder de alguma coisa, não. Ministério é o serviço na casa de Deus, em qualquer área. Veja que o Senhor nos colocará a partir do momento em que Ele vê em nós dispenseiros fiéis, aqueles que vão cumprir com a aliança do Senhor. Sabe? Nós entendemos que o contrário de fidelidade é a quebra de aliança, e Deus não se agrada. Deus não se agrada de quebra de alianças. Adão, Eva quebraram a aliança com o Senhor no Éden. E nós vemos o que tudo isso veio a gerar de problemas para toda a humanidade, como o pecado destruiu esse relacionamento com Deus. Então, nós podemos encontrar também na palavra de Deus palavras assim em que Deus ele manifesta o seu desagrado em relação à infidelidade. No Salmo 73, 27, parte B, diz assim que tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Então veja que quando nós somos infiéis para com Deus, estamos no alvo da sua destruição, sim. Porque a palavra do Senhor ela não muda. Ele requer de nós a fidelidade e não a infidelidade para com o Senhor. Então nós devemos ser fiéis, mas fiéis a quem? Em primeiro lugar, a Deus, a sua palavra, a sua voz, os seus planos, os seus ensinamentos. Nós encontramos diversas vezes na Bíblia, na palavra do Senhor, o Senhor assim manifestando o seu desagrado com o povo de Israel, que em diversas vezes foi um povo infiel ao Senhor. Ora porque buscava outros deuses, ora porque abandonava o Senhor, ora porque abandonava o serviço na casa do Senhor. E assim o Senhor se manifestava dizendo: este povo é um povo rebelde, este povo é um povo infiel. Sabe? Nós temos que entender que Deus requer de nós essa fidelidade. Mas devemos fidelidade a Deus, a sua palavra, mas também à igreja, à liderança, aos irmãos. Veja que quando nós assumimos na casa do Senhor, né, vamos lá, fazemos o curso de preparação, nos tornamos membros da igreja, nós assumimos uma aliança com este povo, com este modo de vida, com o viver do novo nascimento em Cristo nas nossas vidas. Passamos a ter uma aliança com este povo, com estes líderes, nos colocamos debaixo da sua liderança. E em Hebreus nós encontramos a palavra nos dizendo, Hebreus 11:17, obedecei os vossos líderes, submetei-vos a eles. E muitas vezes encontramos pessoas que começam a ir por outro lado, não querer obedecer, não querer estar submetido. E isso é uma quebra de aliança, isto é, infidelidade para com Deus. Então, obediência anda junto com a fidelidade. Nós encontramos aqui também a necessidade de sermos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Malaquias tem uma palavra bem pesada sobre isso. Diz que aquele que não está sendo fiel
com o Senhor, veja bem, fiel com o Senhor nos dízimos e nas ofertas, ele está roubando a Deus. E nós vemos que essa palavra é uma palavra bem pesada e nós precisamos manter as nossas vidas em integridade diante de Deus, também nesse aspecto da nossa aliança para com Deus. E aos compromissos em geral, sabia? Você precisa ser fiel à sua família. Óbvio, a palavra de Deus também diz que ele é contra a infidelidade conjugal, é contra todos aqueles que abandonaram o amor da sua esposa. Sabe, nós precisamos ser fiéis ao nosso emprego. Sabia disso? Precisamos ser fiéis em tudo o que fizermos. A Bíblia diz que nós temos que servir aos nossos senhores como serviríamos ao Senhor, em amor naquilo que fazemos. Devemos ter fidelidade às autoridades, temos que orar por elas. Temos que viver em fidelidade nos nossos negócios. O Senhor diz que Ele abomina a balança enganosa. Sabe o que é a balança enganosa? É quando, por exemplo, vamos supor que eu vendo algum produto por peso e a minha balança, quando eu coloco 800 gramas de um material ali em cima, o ponteiro lá vai no 1 quilo. Isso é balança enganosa. Quando eu dou um troco errado, quando eu negligencio o pagamento de um empregado meu. Então, esses são negócios de balança enganosa que o Senhor abomina. Então, nós vemos que nós temos que ser fiéis em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. E, claro, Deus nos ajudará através do fruto do Espírito, fidelidade. Busque a Deus para ser fiel em tudo.